Olá, Shivarpa Namastu. Eu sou o professor Orlando Alves, ou Shaiva Vidyanyacharya, e eu gostaria de falar sobre uma divisão da ciência mística, um dos braços da ciência, que é chamado de quirologia hindu. Eu particularmente gosto de fazer e de analisar. Ela é uma forma de astrologia pelas mãos. Então, como é que vemos isso? Nós analisamos a quirologia pela análise, é uma análise através das características de traços e símbolos das mãos que podem ser encontrados, possivelmente, e daí, quando eles são encontrados, a gente vai ter uma definição dependendo do local onde ele esteja, ou seja, em que casa está. Está em Júpiter, está em Saturno, está em Mercúrio, que grau de símbolo que é esse? Esse símbolo é maléfico, é benéfico, né? Então, se ele for benéfico, o que ele atribui, né, para aquela pessoa como atributo? Porque quando ele está na mão, na verdade, nós vamos ler o quê? Nós vamos ler os atributos de uma pessoa. Quando é maléfico, são males que ela pode estar sofrendo ou um karma não favorável a ela, né? O karma ele é neutro, ele pode ser bom, benéfico ou maléfico, né? Então, no caso, pode ser um karma maléfico, é uma ação maléfica que aflige a vida da pessoa, ou a carreira dela, ou parte do organismo dela. Ela pode não conseguir ter filhos, tem gente que tem esquecimento, tem pessoas que não têm, por exemplo, propensão espiritual, né? Não é porque ela não quer ter, ou elas, eu não, um exemplo, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de nada com Deus, tal. Aquilo é uma propensão maléfica, que não é dela, é uma influência que ela sofre e que às vezes ela não sabe, né? Tem pessoas que sofrem as doenças autoimunes. Aí tem a divisão da quirologia, que é chamado na Índia de quirologia médica. O que ela é? Ela é uma quirologia que ela ajuda a medicina a ferir certos males que às vezes a parte física não consegue, um exame físico não conseguiria. Por exemplo, as doenças autoimunes. A doença autoimune, antes de você detectar, você tem os males comuns ao corpo, né? Esses você faz um exame e geralmente é detectado a causa, ou qual o efeito que você tem qual o procedimento que você vai tomar para você sanar esse problema. Uma dor de cabeça, uma tosse, uma gripe, infecções, essas coisas. Tem doenças que elas duram muito tempo no corpo, você trata e você não consegue resolver, né? Geralmente essa propensão é para doenças autoimunes. As doenças autoimunes, elas têm uma propensão a serem doenças não causadas por males só físicos, né, da existência. A existência sofre a consequência de um flagelo espiritual, né, de um mal que aí você sofre por uma reação natural de algo que já antecedeu aquilo, né, ou de muito tempo. Tá? Tem gente que sofre, por exemplo, uma doença autoimune da tireoide. Nunca sara a tireoide. Ela vai no médico, ela trata, né? E já aconteceu, por exemplo, comigo, de lidar com isso. E aí, quando é detectado que ela advém de um planeta, o remédio físico não vai resolver mais. Então, dentro da quirologia, existe uma divisão chamada de quirologia médica, que aí você passa a dar remédios para essa pessoa. Então esses remédios, eles são ou ervas, ou a parte das orações, que são as cerimônias, que aí, dependendo do tempo e do grau, ela vai ter um tempo para acompanhar essas cerimônias. Tem gente que é 2 anos, tem gente que é 3 anos, tem pessoas que são 6 meses. Ela vai entrar num ritmo prescrito para que quando ela segue esse procedimento, ela não pode beber, não pode comer carne, né? Para que ela tenha benefícios dos procedimentos de remédios. Nesse caso, são levados aos procedimentos espirituais, como orações aos planetas. Então tem mantras específicos dos planetas, né, que ela precisa orar. Se ela não souber ou não tiver propensão a orar, nós vamos fazer para ela, como ocorre na Índia, para que ela consiga o benefício de sanar ou neutralizar uma influência maléfica, né, como essa. Tem gente que tem
Nós já chegamos a detectar, por exemplo, um câncer, pré-câncer, uma propensão a câncer. Aí vem a mão, ela tem características que mostram, né, essas propensões. Tem gente que tem propensão ao misticismo, mas não exercita. Tem pessoas que não têm uma fé na espiritualidade. Tem pessoas que sentem muito ódio, muita raiva, não sabem por quê, né? Tem gente que acha que a outra pessoa é odiável, ela gosta de... Não, ela não gosta, ninguém gosta. Geralmente as características de uma pessoa está muito voltado às propensões que ela tem, que ela recebe de benefício ou malefícios espirituais. E nós temos aí o que nós chamamos de regentes, né? Tem Deus, que é um regente, e tem mais outros. Entre eles estão os Navagrahas, 9 planetas, né? 9 regentes. Então nós lemos sobre eles e nós costumamos aplicar, devido às nossas práticas espirituais, aplicar procedimentos para que uma pessoa melhore e ganhe um senso espiritual para viver, né? Tem pessoas que têm doença nos ossos, tem pessoas que têm doença nas glândulas, e uma interfere na outra por influência, em decadência de uma para outra. Então, algumas são doenças autoimunes, doença de útero, né, tumor no útero, ou infertilidade, por exemplo, né, coisas desse tipo, né? Então, na quirologia, nós costumamos aferir se esse mal, o quanto ele afeta, que grau que tem. Às vezes tem que passar um remédio em forma de joias, ela vai ter que usar para que a gente sacralize ele num dia do planeta, numa hora, com mantra certinho, no dia astrológico, numa hora exata, e dali ela passa a usar como remédio, e aquele anel vai servir, aquele remédio, aquilo quando ela colocar, vai produzir a substância de um remédio, né? Isso é puramente hindu, místico, e descrito por também uma literatura canônica, né? Aqui tem um exemplo de uma escritura chamada Hastareka. Hastareka, ou Samudrika Shastra, é um tratado de leituras de mão, né? Então aqui, por exemplo, dentro do Shastra, nós temos aqui alguns desenhos, né? Então, são desenhos hindus do que é possível, não são só esses, são bem mais que esses, né? Que são encontrados. Isso é muito antigo, né? E alguns deuses escreveram, inclusive, dos planetas. Eles descreveram alguns tratados diretos que se tornaram uma das linhas canônicas de conhecimento da Índia, que é a Hastareka Shastra, que é a linha de leitura dos sinais e atribuições espirituais. Então, por exemplo, aqui tem os pés do Senhor Krishna, né? Krishna Irada. Então está aqui escrito que esses aqui, a sua esquerda, né, quando você vê no vídeo, é Radha, e a direita aqui é os pés de Krishna, são símbolos, tem suástica, tem concha, né, tem uma lua, tem um triângulo, tem Kalasha, que é um símbolo de devoção, né, tem um lótus. Esses aqui são encontrados, às vezes, aqui tem uma bandeira de templo, né, que às vezes você encontra. Então tem também outra propensão interessante da Hastareka, que é os símbolos espirituais, de quem tem espiritualidade. É esses símbolos, é essa aferição que nós fazemos para saber, quando uma pessoa tem espiritualidade, quais são os atributos que ela tem, porque vai estar marcado nas mãos dela, né? Todo mundo que segue, todo mundo que pratica via espiritual, se ela for autêntica, a mão vai ter um símbolo específico, tá? Se não for autêntico, se ela seguir uma linha que não é autêntica, até mesmo uma iniciação que não teve propriedade, vamos dizer, verdadeira, aferição verdadeira, ela vai apresentar a reação desse processo que não é verdadeiro. Então isso é tão forte, né, tão fundamentado, que é isso que nós fazemos quando queremos inserir uma pessoa na espiritualidade, né? Nos outros vídeos eu expliquei, por eu seguir o Shaivismo, nós temos uma realidade espiritualista, né? E uma delas, para se aferir no plano material, o que é o espiritual, é pelas mãos, porque as pessoas costumam ter ou malefícios ou benefícios, atributos, né, que possam dar a elas uma concepção de que ela tem já
propensões divinas, já ganhou, já recebeu e faz parte dela. Isso aí está registrado na vida dela. Até isso Deus deixou de um jeito bem específico, né? Então você pode olhar assim uma mão, aqui por exemplo, bem aqui, ó, aqui tem uma suástica, bem aqui na mão. Essa é a minha mão, né? Talvez você não consiga ver, mas tem uma suástica bem desenhada aí, né? E tem outra mais embaixo aqui que não dá para ver direito, mas tem uma bem aqui embaixo. Então você dá para ver a suástica, o templo que eu estou construindo, que é em Júpiter, dá para ver aqui uma casa bem aqui com porta, com tudo, né? É o templo que eu estou oferecendo ao Senhor Chico. Então, quando aparece em Júpiter, são de pessoas que realmente fazem isso. E se for verdadeiro essa propensão da prática, ela vai registrar adventos. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, aparece às vezes uma bandeira, né? A bandeira de um templo. Você olha, vê uma bandeira bem aqui, ó, desenhadinha, uma haste, uma bandeirinha, que é uma bandeira mesmo. Essa bandeira é a mesma que está registrada aqui. E tem no desenho de Krishna, nos pés de Krishna, e tem aqui, essa bandeira aqui. Então, essa pode aparecer na mão dos devotos. Muitos devotos podem possuir atributos desse tipo, de conhecimento, de pessoas que têm mente para astrologia, para lógica, para misticismo, ligado à elucidação mística, domínio do misticismo. Tem símbolos que são menores, que aparecem na área, por exemplo, a área de Júpiter, né, que é essa área desse dedo aqui. Se aparecer uma propensão aqui, a pessoa, isso aparece na mão geralmente de pessoas bem sérias, idôneas espiritualmente, né? Então a quirologia, ela é um bom caminho, um bom referencial para você poder se descobrir, né, para você se entender. Tem coisas que acontecem com você que muitas vezes, ou comigo, com qualquer um, a gente pode não entender. Com o tempo, você passa a entender porque você passa a ter experiências espirituais que vão te mostrando, né? Mas é bom você ter certeza se ela é lúcida para você, se você está percebendo é tão lúcido assim, é tão claro. Tem muitas percepções que elas não são muito claras, né? Então é muito importante que você tenha uma percepção clara daquilo que você acha que é realístico para você. Ou por que uma pessoa te faz tão mal, né? Por que uma outra te causa tão bem? Muitas vezes tem coisas ligadas a você com relação àquilo. Tem gente que não consegue êxito no trabalho, tem gente que já deslancha mais no trabalho. Então você tem que descobrir o porquê que você... Esse é o Karuna. Descobrir por que você tem essas propensões, tá? Então, a quirologia ela serve para isso, para ajudar uma pessoa, né? Para mostrar para ela o quanto ela pode estar bem ou não, ou o quanto ela é aferida, o quanto ela é afligida, né, pela influência de um planeta. Tá? Tem gente que tem melancolia, tem pessoas que têm depressão, e tem depressão que ela não é tratável só fisicamente, exatamente. Tem que descobrir se ela é só física e se ela é astral. Se ela for astral, você pode se tratar, tem pessoas que chegam a se tratar há 10 anos e não sabem, porque aquilo já não é mais físico, né? Ela tem que conseguir chegar na raiz daquilo, né? Na origem daquilo, para ela poder descobrir o que está acontecendo e neutralizar essa influência. Tá bom? Vamos lá, Shivaya.